Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, a quarta do sobrenatural de Deus. Aquela quarta que o Pai marcou este encontro contigo através dessas redes sociais, para que você possa receber um pouco da porção revelada, vinda direto do seu trono para a tua vida. Filho e filha, se você passa alguma dificuldade, alguma luta, alguma necessidade, hoje é a noite de você ficar conectados conosco até o final e ver o agir de Deus, ver o seu sobrenatural acontecer na tua vida. Eu já declaro o sobrenatural de Deus descendo sobre a tua vida, sobre essa tua situação, sobre as tuas lutas, sobre as tuas dificuldades, aquilo que você enfrenta. Você hoje não vai enfrentar só. Convide o nosso Senhor, Rei dos Reis, o Rei da Glória, para estar junto contigo, para estar te auxiliando, te ajudando e muitas vezes até nos carregando. Porque tem momentos das nossas vidas que nós não temos nem forças. E é nesse momento que você não sabe, não vê solução, não vê saída, que você convida-o. Faz um convite bem especial hoje à noite para o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Senhor dos impossíveis, entrar nesta tua situação. Pai, a Ti rendemos graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu sempre atende os nossos pedidos, Tu sempre nos escuta, Senhor. Graças Te dou, Senhor, porque Tu estás tocando nos corações de muitas pessoas que estão se conectando agora pelas Tuas redes sociais. Ó Espírito Santo de Deus, toma de conta dos nossos corações, unge meus lábios, minha boca, meu corpo, minha alma e meu espírito. Unge-me totalmente, unge cada filho e filha. Trata este coração para que se torne uma terra fértil, para a Tua palavra, a Tua semente brotar, ser cuidada, germinar e dar bons frutos na vida de cada um. Pai, a Ti rendo graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Abraça cada filho e filha que está se conectando agora, nesta quarta do sobrenatural, e nos ajuda, Senhor, a vivermos aqui, hoje e eternamente até o Teu retorno, em nome de Jesus. Amém? Compartilhe, dê o like, faça mais pessoas se conectarem com o Senhor através da Sua palavra, que será ministrada hoje à noite. Amém? Algumas vezes, o que parecia derrota nas nossas vidas, Deus providencia uma vitória. O que parecia ser derrota, Deus nos proporciona, Deus nos dá. E se você às vezes, olhando para o teu passado, já viu que Deus deu várias vitórias a ti. Porque a palavra de Deus, o que Ele escreveu para mim, para você, para nós que fazemos parte desta família celestial, é uma palavra de força, de coragem, de ensinos, de estratégias. É uma palavra que ela gera vida diante de qualquer situação que talvez esteja já morto ou morta a situação. E o que pode determinar se eu e você nós seremos derrotados ou não, teremos a vitória ou não, tem um ingrediente que a gente vem falando e eu vou só relembrar, porque se torna às vezes básico nas nossas vidas e queremos às vezes desprezar. Mas o ingrediente que nos traz e nos dá a vitória é quando nós temos a fé em Deus. Convidamos Ele para a nossa situação, para o que nós passamos. Aí sim você vai ver. E nós vamos também declarar esta palavra de Deus que nos dá força, coragem, que nos garante a vitória. Com a fé em Deus, a declaração da palavra, que a gente chama confissão da palavra.
praticando, aí nós vamos viver hoje sobrenaturais. Nós vamos viver hoje sendo gerados milagres, sendo gerado curas, sendo gerado sobrenaturais de Deus, hoje, ainda hoje, na minha e na tua vida. A fé em Deus é quem vai determinar a maior parte das tuas vitórias. Vitórias porque são bastante lutas, são bastante adversidades que nós falamos, ou dificuldades, ou até batalhas mesmo. Mas lembrando que o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. O Senhor sempre foi vitorioso. Convide-o Ele hoje para entrar na tua vida. Convide-o hoje para Ele estar contigo nesta luta que tu passas. Quantas situações que enfrentamos, vamos dizer, no nosso dia a dia, aparentemente, pensamos que o inimigo está triunfando sobre aquela área, sobre aquele momento, sobre aquela situação. E vamos dizer, pelo medo, pela circunstância, achamos que estamos derrotados. Achamos que ele conseguiu nos derrotar. Mas eu te digo, a última palavra ela vem do Senhor. É se olharmos com os olhos da fé, se olharmos o que a palavra diz em relação àquela situação. E Deus vai nos conceder a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia sobre as nossas vidas, por meio dessa fé, por meio desse ingrediente, que é o gerador de milagres na minha e na tua vida. Nós atraímos de Deus para as nossas vidas algo tão especial, algo tão maravilhoso, que poucos conhecem. E que carinhosamente nós vamos falar do poder de Deus para as nossas vidas. A unção de Deus para as nossas vidas, para que nós sejamos fortalecidos e sejamos vitoriosos em todos esses enfrentamentos de guerras, batalhas, de situações. Veja que o Pai preparou algo, e é algo que às vezes nós não conseguimos ver, porque o seu poder é invisível. Nós sentimos às vezes a sua manifestação quando chega no ambiente, quando está sobre nós, que nos vem aquele momento que eu e você não tinha forças. Aí Ele nos dá a coragem. E a gente sente que o Senhor nos tomou em suas mãos. E de repente nós fazemos algo que não poderíamos fazer no nosso natural. E esse momento é que o poder de Deus, ele cai sobre a minha vida e a tua vida. A unção de Deus, ela está ali, ela ativa. E nos dá uma estratégia, nos dá um impulso. Que se a gente olhar, a gente diz, eu não faria isso, mas fiz. Foi um milagre de Deus. Sim, é milagre de Deus. É isso que o Pai está colocando na minha, na tua vida hoje. Nós somos ativados pelo Espírito Santo de Deus a usarmos esse poder, essa unção que Ele nos coloca à nossa disposição para nos dar a vitória. A vitória em qualquer situação. Então, aquilo que parecia derrota, Deus nos deu vitória. Se nós olharmos quantas narrativas da palavra, quantas narrativas da Bíblia, situações que era derrota e Deus transformou em vitória. Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor. Numa das narrativas, nós vamos ver algumas. João capítulo 11, o versículo 21. João capítulo 11, o versículo 21. Já é uma narrativa conhecida, mas hoje eu quero trazer o enfoque somente que quando Deus age na situação, aquilo que parecia ser derrota, Deus dá a vitória. Receba a tua vitória hoje. Você que está aguardando, você que está passando por situações delicadas, Deus está derramando a vitória para você. Amém? E disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora,
Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Aí Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que crer em minha palavra, aquele que tiver fé em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crer em mim, e quem vive estar com Jesus, e quem vive e chama Jesus para a situação, chama para a tua vida, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Gente, veja só que quando nós olhamos, analisamos um pouco dessa narrativa, a gente vê um sobrenatural de Deus acontecer nesta situação, nesta ocasião. Então as maravilhas de Deus, elas aconteceram ontem, no caso da narrativa, acontece hoje e vai continuar acontecendo até o Senhor Jesus vier nos buscar. Quando Jesus chega ali a Betânia, já era, vamos dizer assim, após o sepultamento de Lázaro. Já havia 4 dias que Lázaro tinha morrido e tinha sido sepultado. Mas quando você vê o que Marta expressava ali, ela estava expressando tristeza, angústia, revolta, decepção. Por quê? Havia perdido o seu irmão. E é natural que diante dessas situações graves, nós sentimos estas mesmas coisas. E outras situações, outras lutas, talvez você sinta tristeza, talvez você sinta angústia, talvez você se revolte porque não aceita essa situação como chegou na tua vida. Talvez você esteja decepcionado, porque elas mandaram um recado antes de Lázaro morrer. Jesus, vem que teu amigo está doente. Mas como era propósito de Deus, Jesus não foi, não atendeu o chamado de imediato. E às vezes Deus não atende o meu e o teu chamado imediato. Tudo tem o tempo e é o tempo de Deus. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Gente, olha só o quão grande ela já estava e já sentia que Jesus era o Filho de Deus. Bastava Jesus pedir algo a Deus que seria feito. E você tem pensado, agido como esta mulher? Tem pedido ao Filho Jesus? Pede ao Pai, roga ao Pai, implora ao Pai, invoca o Pai para que haja nessa minha tua situação? Ei, filho e filha, isso é crer, isso é acreditar, isso é ter fé, isso é trazer o sobrenatural de Deus, chamar o sobrenatural de Deus para mim e para a tua vida. Temos que fazer. Quando Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar, ela disse, eu sei da ressurreição dos mortos, do último dia. Porque ela já acreditava no que a palavra já havia sido escrito. Mas através do poder de Deus, o poder, a unção do Espírito Santo que estava sobre Jesus, o
poder da ressurreição estava ali com Jesus, que era a unção do Espírito Santo. Então acontecia onde Jesus andava os milagres, as curas, os sinais, maravilhas, prodígios, libertações. Porque muitas das vezes o inimigo ele tem levantado as artimanhas, os esquemas que tentam nos pregar, paralisar, matar, destruir, roubar. Isso é a função do inimigo. Mas Deus sempre vai agir quando eu e você acreditarmos em sua palavra, convidarmos para a situação, para ser aniquilado aquela situação que o inimigo aprontou. Aí nós vemos o verdadeiro milagre, a transformação da situação, aquilo que nos parecia derrota. Deus nos dá, a mim e a você, a vitória, assim como deu em todas estas narrativas. Porque isso não é nada para Deus. Para a gente pode nos parecer impossível, mas Deus tanto faz o possível como Ele faz o impossível. E muitas das vezes Ele vai dizer: filho, eu só quero que tu removas a pedra. Ei, filho, filha, remove a pedra para que o meu sobrenatural entre na tua casa hoje, nessa situação. Eu estou pedindo, vai. Porque bastava uma passada de mão, um sopro, algo meu, eu poderia destruir esta pedra que separava do milagre. Mas a pedra é você que vai remover. Remove. Remove, que eu vou entrar com a minha palavra. E na minha palavra, quando eu liberar, vai ser gerado uma vida onde está a situação morta. Eu vou trazer a ressurreição. Sai, Lázaro. E o morto saiu. Gerou vida. E teve outras coisas, desataio. Porque muita coisa está te amarrando aí. Às vezes essas situações estão tão assim, deixando nós paralisados, presos, que parece que o mundo inteiro virou contra você. A gente diz: o mundo inteiro caiu sobre mim. Não. Começa a declarar que as bênçãos do Senhor estão vindo sobre a tua vida, os seus. Elimine estas declarações de derrota. O mundo inteiro hoje derramou foi bênçãos. Não aceite de forma alguma essas declarações negativas que trazem derrota. Derrota nunca mais. Elimine estas palavras. Porque isso não pertence a Deus. Deus gera vida. É o que Jesus fez. Ei, Lázaro, sai. Estava morto, ressuscitou. Trago uma notícia excelente para você hoje à noite. Você pode arrancar a vitória em meio à situação de derrotas. Eu vou falar nesse linguajar para que você entenda que essa notícia é mais do que excelente, porque o Senhor está dizendo: ei, filho e filha, arranque vitória de onde você pensa que é derrota. Vamos aprender, através da palavra dele, como eu vou usar a palavra arrancar vitória em meio às derrotas. Porque é Deus que cuida de mim e de você. É Deus que deixou e mandou o nosso ajudador, o nosso protetor, o nosso professor, o Espírito Santo. É Ele que nos concede o poder de Deus em situações adversas. É Ele que derrama da sua unção para nós enfrentarmos as situações. É Ele que vai nos dar a estratégia. É Ele que é o nosso ajudador. Mesmo quando eu e você não soubermos o que fazer, Ele vai clamar, Ele vai orar ao Pai com aqueles gemidos inexprimíveis. Tem uma outra situação que eu quero que você abra
É Daniel capítulo 3. Uma situação tremenda, difícil. Praticamente era uma derrota. Mas aquilo que parecia derrota, Deus deu vitória. Assim como Lázaro teve aquela vitória. Nós vemos aqui Daniel capítulo 3, versículo 16, que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, quantas fornalhas em chamas têm sido acesas para ti, filho? O Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Deus pode te livrar. É Ele que nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Ó inimigo, é Deus que nos livrará da tua mão. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Gente, que narrativa tremenda. 3 jovens ali se negaram a prostrar e adorar outros deuses. Imediatamente chega aos ouvidos do rei, porque sempre tem alguém para entregar, dedurar. E o rei manda uma sentença para eles, que iria jogá-los na fornalha em chamas, e mandou acender esta fornalha 7 vezes mais. E aos olhos naturais, eles não teriam vitória. Estavam condenados à morte, a serem queimados ali. Mas a confiança, a declaração da palavra em Deus, ter a fé e declarar que Deus estaria com eles, fez toda a diferença. Aquilo que parecia derrota, Deus deu vitória. Aparentemente, eles olharam. Talvez eu e você olhássemos numa situação dessa e tivéssemos medo, sentíssemos já que seria o fim, sentíssemos que não teria jeito. Mas isso muitas das vezes é o espírito que esfria a fé, que controla o teu ser, tenta te dominar. Dominar aquela fé que você tem em Deus, da palavra. Ele vai fazer de tudo para demonstrar que você é derrotado, que você não tem jeito, que essa situação chegou ao fim. E você imediatamente, quando sentir esse medo, sentir algo estranho que está te dizendo o contrário o que a palavra de Deus diz, você vai usar de sua autoridade, se levantar e dizer: aqui não. Você vai agir igual o que eles agiram. Se Deus não nos guardar, nos livrar, mas nós continuaremos crendo nele. E você declara com a certeza que Deus faz e continuar fazendo o melhor para ti. E isso gera fé em Deus. E isso afasta estes espíritos malignos que querem esfriar a palavra de Deus na tua vida. Muitas vezes queremos viver só no nosso entendimento natural, do nosso jeito, da maneira que nós pensamos, com essas algemas do mundo que nos limitam o agir de Deus, nos limitam a fé de Deus. Mas eu não desejo. Eu declaro hoje
Que você quebre essas algemas do medo, da dúvida, da incredulidade. E receba a unção, a palavra, o poder de Deus, mesmo diante das tuas situações difíceis. Porque se você não se envolver com a palavra de Deus, com aquele momento que você se dedica a Ele, aquele momento que você agradece, aquele momento que você clama e diz: Senhor, eu não aguento mais. Traga Deus para a situação, para a tua talvez angústia. Assim como Marta, Maria estavam angustiadas, decepcionadas, mas elas trouxeram Jesus para a vida delas. E você, o que está esperando? Jamais aceite a palavra de derrota, porque a última palavra é do Senhor. Jamais aceite quando o inimigo tentar deixar a tua fé fraca. Aqueles 3 jovens, eles foram ensinados, mesmo diante daquela pior situação da vida deles, mas foram ensinados a dedicar a Deus a sua vida, a sua palavra. Que Deus é quem é o Senhor das nossas vidas. Não importam as circunstâncias, se tudo diz ao contrário, até mesmo você tem recebido um diagnóstico contrário, mas quem vai dar o diagnóstico final é Deus. Só creia em sua palavra, creia que Ele é o Deus do sobrenatural. Porque todas as artimanhas do inimigo vão dizer contrárias. Vão falar de medo, que não acontece, que não é para você. Vão trazer a dúvida. E se? Aí você diz: e se? Deus é poderoso. E o se Ele acabou de tirar. E agora é sim, agindo Ele, quem impedirá? Você já está na porta. Você foi colocado dentro do milagre, dentro da vitória. É hora de você declarar a palavra de Deus. Primeiro código revelado. Declare a palavra de Deus e diga: Ele me protegerá. Ele me protegerá. Se tem uma situação dessa, Ele me protegerá. Segundo código revelado. Faça como os 3. Entrem na situação. Entre nessas chamas de fogo. Mas confie em Deus. Segundo código revelado. Confiar em Deus. É tanto que o rei olhou e viu um quarto homem na fornalha. Ele disse: mas eu coloquei só 3. Mas tem um outro lá que parece ser um ser celestial. Não parecia ser. Era o ser celestial, o 4º homem da fornalha que está entrando na tua vida, na tua situação hoje, aqui e agora. O Senhor Jesus, o ser celestial que entrou ali, protegeu, e nem fumaça, nem cheiro de fumaça eles ficaram. Ei, filho e filha, diante das suas situações, diante do que você tem enfrentado, é o momento de você... Eu vou liberar o 3º código revelado aqui. Tome uma posição em Deus. Tome uma posição na sua palavra. Tome uma posição no Senhor Jesus, Rei da Glória. Tome uma posição no nosso ajudador, o Espírito Santo. Diga: ei, eu estou sem saber fazer, como eu faço? Me firma mais em Ti, Senhor.
Demonstre a sua simplicidade, a sua humildade, as suas fraquezas para Deus. E peça que Ele, através do ajudador, o Espírito Santo, te fortaleça. Aí você escuta um louvor, você escuta uma palavra, você lê a palavra, você escuta uma ministração. Vem algo revelado dele, te dá uma força, coragem. Tem umas situações sim, bem diferentes que você vê as narrativas, não bíblicas aqui, mas eu vou dizer do mundo natural, que você vê uma mãe agir em uma determinada situação na vida. Vamos supor aqui, um filho estava debaixo de um carro e o carro estava em cima do filho, e aquela mulher, mesmo sem forças, ela pega o carro, levanta e tira o filho. E você olha, o que é isso? E eu digo, é o sobrenatural de Deus, que quando você não tem força, Ele te dá força, te dá a estratégia para você. É a unção, é o poder, é o protetor, é o nosso ajudador que age nessa hora. É isso que nós temos, ter uma posição em Deus, fé em Deus, para que as situações difíceis elas se tornem fáceis. Muitas vezes eu e você nós temos que tomar atitudes. Já é o quarto código revelado. Tome atitudes. Atitudes baseadas na palavra de Deus. Porque quando você toma atitudes, as estratégias vindas de Deus, aquilo que parecia ser uma derrota, é vitória na tua vida. Dê respostas às situações, respostas respaldadas na palavra de Deus. O que foi que eles fizeram, aqueles três? Eles responderam ao rei: não necessitamos de ti responder, ó rei, porque conhecemos o nosso Deus. Ei, filho e filha, você conhece como esses três conheciam? Nós conhecemos o nosso Deus, o que Ele pode fazer na minha e na tua vida. Nós conhecemos o nosso Deus. Não olhe para a situação. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para Deus, olhe para o alvo. Tome posições de coragem, de fé em Deus. Não olhe para o tamanho das circunstâncias, dos gigantes, das adversidades, lutas, batalhas. Olhe para o tamanho do nosso Deus, que consegue medir os oceanos todos na palma da sua mão. Todas essas narrativas que quando nós olhamos, vemos a testificação, o agir sobrenatural de Deus na vida, nós somos ensinados que nós somos o mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aparentemente o mundo pode dizer ao contrário, que somos o que? Derrotados. Mas diga e declare, jamais seremos derrotados. Nós somos vencedores. Porque Cristo já venceu por mim e por você. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o maligno. E Ele já nos entregou a chave da vitória em nossas mãos. Vamos tomar posse da vitória. Ei, mas a situação parece que não está favorável. Assim como amarraram os três, além de colocar na fornalha, amarraram os três, que atassem ali os três, que lançassem na fornalha 7 vezes mais. Os próprios soldados que conduziam, eles foram queimados.
Mas um sobrenatural de Deus estava ali sobre os três. A unção poderosa de Deus estava ali sobre os três para proteger do fogo, do perigo. É isso que Deus faz, é isso que Deus liberta. Só tenha certeza que Deus pode todas as coisas. Se Ele vai livrar ou não vai livrar, mas nós continuaremos adorando, louvando e agradecendo. Está sendo jogado em alguma fornalha? Peça ao Senhor que te livre. Peça ao Senhor que não jogue na fornalha, mas se jogar, que Ele esteja contigo. Gente, vencedores somos nós, porque Cristo já nos deu, já nos ensinou, mas é preciso que nós removemos a pedra, é preciso que nós nos aprofundemos, é preciso que nós conhecemos as narrativas. E os vencedores, eles sempre vão glorificar a Deus, vão honrar a Deus, eles vão dedicar as suas vitórias a Deus. E porque você, às vezes, você tem tido as vitórias e nem testemunhado, tem. Dedique as suas vitórias a Deus. Abra a palavra do Senhor em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Versículo 37. Davi disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedras de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: venha aqui, darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. E Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Só para te lembrar, Davi aqui não conhecia Jesus. Então ele usou o quê? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o que eu e você nós devemos fazer diante de qualquer gigante que se levante na minha e na tua vida. Eu vou contra ti, gigante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que revelação forte para você usar a partir de hoje. Você vai se lembrar que Davi ali, ele não conhecia Jesus, mas ele conhecia Deus, o Senhor dos Exércitos. E ele não revida com as mesmas palavras, as mesmas baixarias, as mesmas injúrias, o mesmo ódio, as mesmas palavras baixas que o gigante lançou. E por que eu e você nós vamos revidar os gigantes ou as situações com os mesmos? Não. Nós somos filhos e filhas. E nós temos
a justiça de Deus em nós. E a justiça de Deus nos manda declarar a sua palavra. E não afrontar de outra forma. Levantou algo contra a tua vida, injúria, seja o que for, você diz assim: eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Que seja desmanchado, que seja paralisado, que seja destruído toda essa obra maligna que tem se levantado, esse gigante, sobre a minha vida. Declare aí. Em nome de Jesus. Eu vou contra ti, enfermidade, em nome de Jesus. Eu vou contra ti, escassez, em nome de Jesus. Eu vou contra ti, situação, batalha, luta, em nome de Jesus. Gigante, eu vou contra ti, gigante, em nome de Jesus. Não entre nas artimanhas do inimigo. Porque se você se irar, você se enfurecer, você querer responder com as mesmas palavras, você entristece o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, o teu ajudador. Entender um pouco a diferença? As atitudes de um filho e filha de Deus que anda com o Espírito Santo de Deus. São os frutos do Espírito, você colocando, você é provado, mas a hora de mostrar que você domina a sua carne, você domina a sua boca, e você está sendo guiado, você está sendo conduzido por um Deus, por um Espírito Santo, que o mundo não vê, mas que está dentro de você. E você obedece às leis espirituais, às leis de Deus, à Constituição Celestial, que me ensina e te ensina a não se enfurecer, para não afastar, não apagar. E o inimigo sabe disso e ele vai fazer de tudo para tirar você, assim, vamos dizer no nosso linguajar, do sério. E você vai lembrar: isso eu vou contra ti, em nome de Jesus. Paralisado situação, paralisado fúria. O que Deus fez no passado, Ele continua fazendo hoje na minha, na tua vida. Aquilo que parecia derrota, Ele transforma em vitória. É hoje essa intervenção sobrenatural na minha, na tua vida. É diante das incredulidades dos incrédulos. É diante daquele exército que estava paralisado por 40 dias por conta de uma afronta de um gigante. E quando Davi usa as palavras: o Senhor me livrou das garras do leão, do urso, Ele me livrará das mãos desse gigante, desse filisteu. É o versículo 37. Deus agiu ali naquele passado, tinha um propósito com o povo. Não era uma situação, não era um gigante que ia paralisar. Deus sempre levanta homens e mulheres de Deus para prosseguir o seu propósito. E você talvez tenha sido levantado para prosseguir. Você está sendo levantado, ungido como Davi ungiu, para passar a enfrentar este gigante. Jesus está vivo hoje na minha, na tua vida. Ele está sentado à destra do Pai. Mas quando chegou lá, rogou ao Pai, disse: Pai, meus filhinhos estão lá. Não deixa eles órfãos. Manda um igual a mim. Manda o outro, o ajudador, o protetor, para estarem com eles, para eles sejam vencedores, assim como eu venci. Jesus, Deus, o Espírito Santo é imutável. A sua palavra é imutável, ela é eterna, ela é contínua. Ele continua operando os mesmos milagres, maravilhas, sinais, prodígios. Ele continua liberando as vitórias. Eu e você, nós não podemos descrer. Nós não podemos, com a incredulidade do mundo, absorver que não é possível. Nós não podemos concordar com o que o mundo tem concordado.
Nós temos que concordar o que a palavra diz. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nós não podemos limitar essa unção que Ele deixou para mim e para você. Você acha que Davi ele livrou-se do urso, do leão na sua própria força? Não. Que foi Deus colocando a sua unção, o seu poder sobre ele. E Davi estava dizendo: me salvou ontem, Saul, de um urso, de um leão, vai me salvar hoje desse gigante. E é isso que o Pai está dizendo para mim, para você. Talvez ali Davi soubesse que nas suas próprias forças não poderia fazer. E talvez você esteja na mesma situação hoje. Nas minhas próprias forças não posso fazer. Mas deixe o Pai derramar do seu óleo da unção sobre a tua cabeça. Assim como Davi, ele foi escolhido ainda jovem. Recebeu o poder de Deus, a unção através daquele ato profético. Que o profeta chegou e ungiu como rei. A partir daquele momento, o Espírito Santo, o poder, a unção, desceu sobre Davi para conduzi-lo e torná-lo um maior guerreiro. Davi antes, ali naquele momento, ele era o quê? Ele não era guerreiro. Ele apenas era pastor de ovelha. Era simples, era humilde. Mas era uma situação que muitos pensam que pastorear aquelas ovelhas ali era fácil. Não. Ovelhas às vezes são rebeldes, querem ir por caminhos tortuosos, querem sair do aprisco. Exige habilidade. Sem contar dos animais selvagens que apareciam, como serpentes, lobos. E Davi aqui cita leão, urso. Não é um gigante que vai te derrotar. Porque quando ele estava diante daquela situação, ele relembrou do seu passado, daquelas situações em que Deus deu vitória a ele, enfrentar o urso, o leão. E naquele momento Deus não ia desapontá-lo, não ia abandoná-lo. Deus estava com ele, ele invocou e liberou. Em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai liberar em nome do Senhor Jesus, o nome mais poderoso. As enfermidades se sujeitam ao nome de Jesus. O inferno se sujeita ao nome poderoso de Jesus. Quando você clama, invoca o nome poderoso de Jesus, os céus aguardam com os seus anjos a ordem para vir aqui na terra e realizar o que foi pedido, o que foi clamado, o que foi declarado em nome de Jesus. Peça, ore, declare em nome de Jesus. Céus, terra, baixo da terra, todos tremem aguardando quando você diz Jesus, em nome de Jesus. O Pai dá ordem a seus anjos deles virem descerem naquela situação, naquele livramento. Não pense que Deus só agiu no passado. Ele agiu no passado, age hoje e continuará agindo em nome de Jesus. Amém? Se a cada dia você tem um desafio, mas a cada dia Deus prepara uma vitória para você. Se a cada dia você enfrenta uma luta, se a cada dia algo se levanta contra ti, lembre-se, a maior parte só são testes. Quinto código revelado. Persevere, tenha perseverança na palavra. Persevere no que Deus escreveu para mim e para você. Romanos 8, versículo 37, diz que somos mais do que vencedores. Mas nós temos que, às vezes, conquistar uma batalha por vez. Não queira conquistar tudo de uma vez.
Davi se tornou um grande guerreiro. O que separava ele do trono era um gigante. Mas antes foi pastor de ovelhas. Teve um tempo, não foi de imediato. Teve preparação, teve confrontos, teve enfrentamentos, teve exclusões. Momentos ele estava fugindo, momentos, a maior parte ele fugiu. Momentos ele estava em cavernas, não aparecia para ninguém. Mas lembre-se, tudo começou quando ele cuidava do rebanho, todos os dias, com dedicação, simplicidade. E naqueles momentos, talvez de solidão, foi onde ele começou a conversar com Deus, a louvar cânticos e hinos, salmodiar. Se tornou íntimo de Deus. Enfrentou leões, ursos, gigantes. Enfrentou. Teve outros desafios? Teve. Mas as lutas não são para trazer derrotas. As lutas é para nos deixarmos mais fortes, fortalecidos. E através do meu e do teu testemunho, outros serem alcançados. As pessoas glorificarem o Senhor Jesus, Rei dos Reis. As pessoas verem que Deus continua agindo hoje. Mas, sexto código revelado. Fiquemos vigilantes e alertas, que é o mesmo que eu digo: orai e vigiai sempre. Usei ontem este exemplo das torres de vigias, que as cidades sempre tinham torres de vigias. E quando os inimigos iam atacar a cidade, se aquela torre estivesse vazia, se eles não tivessem nenhum vigia lá, eles diziam: essa cidade é fácil, vamos chegar, vamos atacar. É presa fácil, é domínio fácil. E o que eu trago para a tua vida é que muitas vezes você tem saído da sua torre de vigia e o inimigo olha e não te vê orando, não te vê indo à igreja, não te vê louvando, adorando, não tendo comunhão com Deus. Aí a tua torre está vazia. Mas quando você faz tudo isso e faz muito mais, o inimigo chega, olha e diz: não, ali não é a cidade fraca, ali não tem vigia naquela torre. Orai e vigiai. Eu não posso atacar de qualquer jeito. Então ele foge, vai procurar outra cidade, outra pessoa que não tenha vigia na sua torre. Entenderam? Como é importante você fazer devocionais, você estar de sentinela o tempo todo preparado, se preparando. É isso que você se torna, um guerreiro, que eu chamo guerreiro de elite do Senhor. Às vezes não precisa fazer nada, somente estar de prontidão, com sua espada. O inimigo olha e diz: eu não toco naquilo, ele está de prontidão, ele está preparado. Vamos olhar o sétimo código revelado. Salmo 112, versículo 7. Salmos 112, versículo 7. Não temerás, filho e filha, más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. E no final, verá a derrota dos seus adversários, dos seus gigantes, das suas lutas, das suas tribulações, das suas adversidades. Seja generoso. Tenha confiança em Deus, que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos. Diante de más notícias que o mundo tem colocado, diante dessas incertezas, sejamos firmes, corajosos, vigilantes,
Não nos preocupemos com estas más notícias, mas vamos confiar em Deus. Não se atemorizemos dessas más notícias. Vigiai e orai. Ainda posso te dar, como para você meditar em casa, Efésios 6:10, a armadura de Deus para você se vestir, se revestir, se fortalecer, usar em toda situação, em toda enfrente de inimigos gigantes. Jesus sempre nos ensinou com seus sermões, com as suas ações, o seu ministério de curas, milagres, maravilhas, mas Ele nos ensinou com simples, sermos simples e humildes. Mateus 10:16 Ele diz: seja prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos ativar o amor, o conhecimento, a unção, o poder de Deus que está dentro de nós antes de fazermos qualquer coisa no natural. Antes de qualquer gigante, antes de ir para a luta, convide Jesus para a tua vida. Porque às vezes um inimigo sozinho lá, com a sua palavra, paralisou 40 dias aquele exército. Mas Davi enfrentou em nome do Senhor dos Exércitos. E eu te convido a você enfrentar em nome do Senhor Jesus. Não olhe para o exército, não olhe para o deserto, não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para a circunstância, mas olhe para o Senhor que está contigo. Bateu medo, fuja, declare. Davi ali, ele declarou a grandeza de Deus, e eu quero que você declare a grandeza de Deus na tua vida. Encha-se de confiança. Lembre-se como Ele te livrou do urso, do leão e do gigante. Deus não precisa de muita coisa para você ser vencedor. Ele só te diz: pega 5 pedrinhas. Encha-se de fé, de esperança, de confiança, de adoração. Levante-se, filho e filha. Lembre-se o que você já venceu, quantos leões, ursos e gigantes. Lucas 1:31. Porque para Deus não haverá impossível. Em todas as suas promessas nós somos vencedores. Lembre-se, Ele já venceu por mim, por você. Lute em nome de Jesus. O nome mais poderoso. Atos capítulo 4, versículo 12. Lute em nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Recebe aí a unção do Senhor Jesus, o poder dele, a palavra. Seja curado, sarado, liberto. Receba. Declare em nome de Jesus: eu vou contra ti em nome de Jesus, paralisado, destruído e eliminado este gigante, esta situação na minha vida. Temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Reveja a ministração, compartilhe e veja o sobrenatural e viva o sobrenatural de Deus na tua vida.